ao nosso canal YouTube falando daquilo de hoje. Hoje vamos falar sobre as traduções da obra de Freud. Freud teve o seu trabalho compilado nos anos 40, 50, por um discípulo inglês chamado James Strachey. Portanto, veio à luz pela primeira vez em inglês a obra de Freud. E logo depois surgiu a Gesamtwerke, as obras reunidas de Freud em alemão. Ocorre que as traduções para o português, elas se basearam nesta versão do Strachey, portanto no inglês, e não na versão original em que o Freud escrevia, que era do alemão. Isso gerou durante 30, 40 anos um debate no Brasil em torno da tradução das obras de Freud que estavam reservadas à edição exclusiva da Imago, com a tradução de Jaime Salomão, com essa tradução da tradução. Ocorre ainda que na tradução que o Strachey faz para o inglês há uma certa assim, tendência, uma certa orientação, para tornar, por exemplo, o Freud um autor mais científico, mais palatável para o ambiente aí dos anos 50, dos anos 60, do que, de fato, o texto freudiano aparece em alemão. Por exemplo, Freud fala, ao longo de toda a sua obra, em Seele, alma. Bom, alma é um conceito que a gente tem uma primeira visada, assim, meio teológica, meio ligada às religiões. Então, o que o Strachey fez? Traduziu isso por psíquico, por anímico, o que dá um ar assim de mais cientificidade, mas trai um pouco o espírito do alemão do Freud. Né? Um outro caso clássico é a tradução dessa palavra conceito em psicanálise, que é Trieb, que a gente poderia traduzir por pulsão, que é ao mesmo tempo uma palavra que procede e aparece na filosofia do idealismo alemão, do romantismo alemão, tem uma extração ligada à metafísica, ligada à teoria da graça, ligada à teoria da interpretação da natureza para os poetas alemães, e que o Freud pega essa palavra e diz, bom, então a sexualidade humana, ela depende da Trieb, né? Ela se organiza ao modo de Trieben, né? Pulsões de autoconservação, pulsões sexuais, pulsão de vida, pulsão de morte. O que o Strachey fez? Traduziu esse conceito por instinto. Porque, de fato, parece ser muito mais científico a gente falar em instinto e não em pulsão, que tem esse passado assim metafísico e poético atrás de si. Esses são, então, dois exemplos de como as traduções para o inglês apresentam esse viés, e quando a gente chega ao português, esse viés, então, se redobra. E vamos encontrar instinto e vamos encontrar várias palavras que são distintas no alemão, por exemplo, Unterdrücken, Verdrängung, Repression, que são traduzidas todas, pelo menos na versão inicial, por repressão, né? Perdendo muito da fineza e de diferenças conceituais e metapsicológicas. Por isso, toda uma geração de estudiosos da psicanálise preferiu, durante um bom tempo, trabalhar com edições espanholas, né, que vinham, então, diretamente do alemão, como a edição em 3 volumes da Biblioteca Nueva e a edição da Amor Horto, feita por Echeverri, que tem assim, a grande vantagem de, nos momentos em que há uma indefinição, há uma oscilação de uso de palavras, eles conservam o termo em alemão e então a gente pode fazer a comparação. Então, mais recentemente se abriu a possibilidade de fazer outras traduções, né? Caiu a exclusividade da Imago, e aí é importante então a gente mencionar o trabalho publicado pela Companhia das Letras por Paulo César de Souza, né? Que é uma tradução mais ágil. O Paulo é um tradutor do Nietzsche, que conhece bastante o século XIX alemão, mas que tem um problema um pouco assim inusitado, que é de que as escolhas de tradução que ele faz não incorporaram esses 30 anos, 40 anos de discussões sobre tradução no Brasil.
Então, a pulsão continuou como instinto e outras decisões muito polêmicas que a gente vai encontrar nesse trabalho, que é superior, então, a Imago, que preserva a textura da prosa freudiana, mas que traz algumas dificuldades para aquele que tem uma relação mais assim profissional, mais técnica com o texto do Freud e que tem que caçar e discutir os seus conceitos. Para contrabalançar isso, a gente tem a edição de 2 trabalhos pela Cosac Naif, que foram traduzidos por Marilene Carone, nossa pioneira em tradução nas obras do Freud, então Luto e Melancolia e A Negação, que são um exemplo de como, durante esse tempo em que tínhamos um Freud traduzido do inglês, não se ficou parado. E que a gente tem aqui um ótimo trabalho, não só de tradução desses textos, desses artigos do Freud, mas de reflexão sobre o que poderia ser uma tradução mais apurada do Freud. Também nesse contexto, a gente tem o trabalho do grupo, liderado por Luiz Hans, que chegou a traduzir alguns volumes nessa coleção da Imago, Obras Psicológicas de Sigmund Freud, escritos então sobre psicologia do inconsciente. É um trabalho que é reputado como muito rigoroso e, para alguns, excepcionalmente rigoroso. Ou seja, são notas de rodapé muito extensas, em verdadeiras discussões filológicas, e que estão em acordo com o excelente trabalho do Luiz Hans, produzido nesse tempo aí de discussão das traduções freudianas, que eu recomendo a vocês, que é o Dicionário do Alemão de Freud. Então, o Dicionário do Alemão de Freud ajuda a gente a pensar onde é que estão os pontos mais problemáticos, os pontos mais polêmicos e as ambiguidades mesmo que estão ali no próprio texto freudiano. Mas recentemente também a gente tem essa coleção, essa tradução feita pelo Pedro Eliodoro, organizada pelo Gilson Iannini, que tem a vantagem de ser assim uma tradução nas obras incompletas de Sigmund Freud, feita pela Autêntica de Belo Horizonte, e que pretende traduzir as obras de Freud respeitando o caráter particular dos seus escritos, né? Então, por exemplo, um trabalho como esse, Pulsão e suas vicissitudes, que é um trabalho da mais alta complexidade e crucial do ponto de vista metapsicológico, ele foi apresentado então numa versão bilíngue. Outros textos, por exemplo, Fundamentos da Clínica, né? Elas são agrupados de forma temática, uma coisa que a gente ainda não tinha nas traduções ao português, né? Arte, Literatura e os Artistas, esse volume organizado pelo Hernani Chaves, e que traz então uma seleção dos textos muito bem comentada, com ótimas notas de rodapé, e tentando então incorporar esse nosso trajeto, né, para traduzir Freud nessa nova versão da editora Autêntica. A versão que eu recomendaria mais chama-se Sigmund Freud Studienaufgabe, que é uma versão bastante ágil que a gente tem pela Fischer Verlag em alemão. Quem não está muito a par do alemão, eu recomendaria então o espanhol, que tem essa vantagem da obra já estar toda traduzida e ter as notas de tradução. E em seguida temos essas alternativas aí para vocês. Tem ótimas traduções também feitas pela LPM, né, pelo Zwick, que é um excelente tradutor. E esse sortido que agora está disponível para nós, e eu tentei apresentar aí quais são as vantagens e desvantagens de cada projeto. Langsam aber ruhig. Vamos traduzir besser und besser die Freudian Werke.